Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos ouvintes, nossos amigos, nossos internautas. A partir de agora, você fica junto conosco para estudar mais uma edição, mais um vídeo maravilhoso. Essa edição que traz aí grande, é, grande, grandes mensagens de edificação, estudo maravilhoso que vai trazer edificação, vai trazer renovo para a sua vida. E estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo. Programa exibido na segunda-feira, na quinta, no sábado. Hoje nós estamos numa série especial aí. Hoje é o terceiro estudo do da nossa série especial, um vídeo especial hoje. E você está vendo o nosso banner aí, da nossa capa, da nossa programação aí, ó. Os nossos vídeos estão sendo exibidos sempre em slide, que fica melhor a questão da aprendizagem, no contexto da aprendizagem. E desejamos a todos vocês que fiquem junto conosco para estudar essa série maravilhosa, estudo maravilhoso. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Estamos iniciando, no final a gente faz aquela oração maravilhosa de agradecimento e ficamos todos juntos para se edificar com esse estudo maravilhoso. Aí, nosso slide aí, ó, um dos nossos primeiros slides que fala série especial com tema principal aí. A gente está no terceiro estudo dessa série principal aí, que diz aí toda a trajetória de aparição de Jesus Cristo logo após a sua ressurreição. Essa série especial vai culminar aí entre 10 a 12 slides, vídeo. São a série especial que vai culminar aí mais ou menos 10 a 12 vídeos especial. Diácono presbiteriano, apresentador, Cláudio Henrique Fernandes. Aí você vai aí, eu estudo aí, ó, outro slide que mostra aí o estudo completo. Esse nome desse estudo de hoje é a terceira aparição de Jesus Cristo após a sua ressurreição. Você vai ficar sabendo hoje quem foi, qual o momento que foi a terceira aparição, aonde foi, quem estava presente nessa terceira aparição de Jesus Cristo após ele ter ressuscitado. Texto base aí, Marcos 16, versículo 12 e 13, Lucas capítulo 24, 13 ao 35, mostra toda essa narrativa desse contexto do estudo de hoje. Aí vamos lá para o primeiro slide que fala aí, ó, Jesus no caminho de Emaús. Foi o momento aí dessa terceira aparição, como mostra aí, ó, a terceira aparição de Jesus Cristo após a ressurreição. Aí vem o tema central da nosso Lucas 16, 12, 13, Lucas, só corrigindo, Marcos 16, 12, 13 e Lucas 24, 13 ao 35. Aí vamos, slide 2 mostra aí a introdução, diz assim, Jesus ressuscitou e começou a aparecer a seus discípulos. Aí outra citação diz assim, e essa terceira aparição registrada nas Escrituras, ficou registrado na Bíblia Sagrada, na Escritura. Vamos para o slide 3, diz aí o cenário de Emaús. Esse cenário de Emaús foi onde se deu essa terceira aparição de Jesus Cristo após sua ressurreição. Diz assim, o cenário de Emaús. Emaús fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. 2 discípulos caminhavam tristes e confusos. Quer dizer que no cenário aqui do slide aqui diz que 2 discípulos eles estavam caminhando e estavam aí confusos e tristes pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A slide 4 que mostra aí 2 discípulos tristes.
esses dois discípulos que caminhavam, eles caminhavam, mas se encontravam uma tristeza grande. Aí diz assim, o texto diz assim, um era Cleopas e o outro discípulo não identificado, não tem nenhuma identificação referente ao contexto histórico eclesiástico na Bíblia. Aí diz assim, estavam frustrados com a morte de Jesus. Diz aqui que o relato do estudo diz que eles caminhavam, mas caminhavam profundamente tristes em seu coração por Jesus ter sido morto, ter sido crucificado. E um desses discípulos que foi essas pessoas que acompanhavam Jesus, amante do seu ministério, era Cleopas. Aí vamos falar mais aqui sobre Cleopas. Aí diz assim, slide 4.1, quem era Cleopas, segundo a Bíblia? Diz assim, Cleopas é mencionado somente em Lucas 24:18 e identificado como um dos discípulos que caminhava de Jerusalém para Emaús. Nesse momento aí foi o momento do encontro com Jesus. Jesus encontrou, após a sua ressurreição, encontrou com esses dois discípulos. Aí diz assim, o nome Cleopas significa algo como glória do Pai ou fama do Pai. Ele não é um dos 12 apóstolos que foi escolhido, mas era um discípulo bem próximo e provavelmente seguidor fiel de Jesus Cristo. Já mostra aqui que Cleopas e o outro seguidor e o outro discípulo eram bem próximos de Jesus Cristo, estavam juntos na caminhada, toda a trajetória de caminhada com Cristo. Slide 5 diz assim, Jesus se aproxima de quem? De Cleopas e o outro discípulo não identificado. Diz assim, Jesus se une a eles no caminho. Eles vêm caminhando e Jesus vem, acompanha e passa a caminhar eles três. Mas diz assim, mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo quem? Dos discípulos que caminhavam junto naquele momento, na estrada de Emaús, estava impedido de reconhecer Jesus naquele momento. Aí diz slide 6, diz assim, coração lento para crer. Aí diz assim, o texto diz assim, eles expõem sua decepção e dúvida. Era o que? Era eles dois falando, os dois discípulos falando praticamente para o nosso Senhor após a sua ressurreição. Jesus compõe a terceira pessoa ali andando e eles mostraram aí a sua preocupação, a sua tristeza referente à morte de Cristo. Eles expõem sua decepção pela morte e a dúvida, porque Jesus deixou a dúvida referente a ele era o Filho de Deus, foi crucificado, morto, e eles ficaram com essa dúvida na cabeça. Aí diz assim, Jesus os repreende amorosamente por sua lentidão em crer. De imediato, aquela conversa que surgiu entre eles três, eles mostraram que estava decepcionado e triste com a morte de Jesus, falaram algum relato, e Jesus de imediato repreendeu eles por causa da crença dele, da fé deles, eles dois. Aí diz assim, slide 7 de Jesus explica sobre as escrituras. Jesus explica as escrituras, sobre as escrituras. Diz assim, ele começa por Moisés, Jesus andando junto com os dois discípulos, explanando aí sobre a Bíblia Sagrada, falou de Moisés e falou também de todos os profetas, explicando também que ele constava nas Escrituras, que Cristo constava nas Escrituras. Isso era Jesus explicando para os dois discípulos na terceira aparição. Slide 8 diz assim, lições sobre as Escrituras. Aí diz assim, a Bíblia é a chave para entender a missão de Jesus Cristo, Cristo Jesus. Diz assim, o estudo bíblico é essencial à fé. O estudo bíblico é essencial à nossa fé, à fé cristã, à fé dos cristãos naquele momento. Aí o slide 9 que diz assim, o pedido dos discípulos, os dois discípulos, eles fizeram um pedido
a Jesus. Até aquele momento, até aquele instante, eles não sabiam que estava falando com Cristo ressuscitado. Aí diz assim, eles insistem, aí diz assim, fica conosco, já é tarde. Aí Jesus, de imediato, Jesus entra para cear com eles. Jesus aceitou o convite de ficar e entrou para cear com eles, com os discípulos. Aí, slide 10 diz assim: Jesus no partir do pão. Foi nesse momento, é um dos momentos cruciais, onde eles passam a reconhecer, eles conhecem de imediato o nosso Senhor Jesus após a ressurreição. Diz assim, slide 10 diz assim, Jesus no partir do pão, ao partir do pão, diz assim, seus olhos se abrem e reconhecem Jesus Cristo. Eles, os dois discípulos, não partir do pão, Jesus partindo o pão, eles de imediato, eles conheceram ali, a partir daquele momento, eles reconheceram Jesus. Aí diz assim, eles desaparecem imediatamente, ele desaparece imediatamente, quer dizer assim, ao partir do pão, os seus olhos se abrem e eles reconhecem Jesus Cristo naquele instante ali, e de imediato Jesus desaparece imediatamente para eles dois. Eles ficaram ali numa tamanha fé, eles ficaram renovados, porque eles viram a olho nu o nosso Jesus ressuscitado, e eles ficaram aí numa emoção tão grande. Imaginamos nós a alegria, a tamanha alegria que esses discípulos tiveram ao reconhecer Cristo com ele à mesa no partir do pão. Pensa aí que alegria grande foi. Slide 12 diz assim: coração ardendo. Quer dizer, eles ficaram com o coração ardendo, mas de alegria e felicidade. Diz assim: eles disseram, porventura não ardia em nós o coração enquanto nós falava pelo caminho, por todo o caminho. Quer dizer, aqui eles ficaram com o coração ardendo. E porque na questão da caminhada, eles trocando conversa, um conversando com o outro, Jesus conversando com ele, e praticamente naquela caminhada era eles todo tempo falando pelo caminho, eles estavam falando com Cristo Jesus após a sua ressurreição. 12º, 12 slide, retorno a Jerusalém, diz assim, mesmo à noite, voltaram apressadamente para contar aos demais. Esse momento aqui eles voltaram rapidamente, apressadamente para contar aos demais seguidores de Cristo, os outros apóstolos que estiveram com Jesus também bem próximos, e ficaram tão alegres, tão maravilhados que voltaram para contar as boas novas de Cristo, a ressurreição, que ele tinha visto Cristo novamente, vivo. Aí diz assim, não podiam guardar para si essa experiência maravilhosa desse momento maravilhoso que eles tiveram com Jesus novamente, após a sua ressurreição. 13º slide, que fala sobre aplicações práticas. Diz assim, Jesus caminha conosco, mesmo quando não o vemos. Aí outra aplicação prática diz assim, a palavra aquece o coração e fortalece a fé, a nossa fé. A palavra aquece o coração e fortalece a nossa fé. A slide 14 que fala sobre a conclusão do nosso ensino, do nosso estudo, a terceira aparição de Cristo Jesus após a sua ressurreição. Vídeo maravilhoso, edificante, que vai trazer um renovo, vai trazer renovação na ampliação do seu coração, de toda a sua fé, de toda a sua vida. Quando você se deparar com esses estudos maravilhosos, ela vai trazer uma renovação gloriosa para a sua vida no tocante à sua fé. Diz assim, slide 14, conclusão, diz assim, a aparição no caminho de Emaús mostra que Jesus se revela no partir do pão e no ensino da palavra. Mostra aí que no partir do pão, Jesus sentado à mesa com os discípulos, até esse momento eles não reconheciam, mas quando Jesus começou a partir o pão, cear com eles, eles de imediato caiu a venda dos olhos dele referente
Eles não reconheciam, mas nesse momento eles passaram a reconhecer de imediato o nosso Senhor Jesus Cristo. E mostra que Jesus se revela no partir do pão e no ensino da palavra. Louvado seja Jesus por esse estudo tão maravilhoso e glorioso. Aí outro slide que mostra aqui, ó, a oração final, mostra a oração final e diz assim, a oração final, essa oração final é para o palestrante, a pessoa que está à frente, o líder, o pastor, o presbítero, o diácono, a pessoa que for aplicar esse estudo aí, que for passar esse estudo, a pessoa fazer um feedback junto com as pessoas que estão nos bancos da igreja, que estão participando desse momento de estudo maravilhoso, pedir para as pessoas também no momento de oração, não só o, 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 o líder, a pessoa que está à frente, mas ele interagir com as pessoas que estão assistindo a palestra no banco, para interagir para esses pontos relevantes aí que foi marcado aí, que ficou no estudo. Aí temos alguns pontos revelantes que diz assim: Jesus se revela no partir do pão e no ensino da palavra. 2. Jesus caminha conosco mesmo quando não o vemos. Aí 3 diz assim: a palavra aquece o coração e fortalece a fé. Olha que maravilha. Aí a gente, todos nós, nesse feedback aí, o líder orando pela igreja e apresentando esses pontos, e as pessoas que estão lá no banco também orando, apresentando esses pontos aí com relação a esse estudo, com relação a esses discípulos que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo após a aparição, a terceira aparição de Cristo, após a sua ressurreição. Orar também nesse propósito também, Jesus se revelar também referente à vida da pessoa, questão do ensino da palavra, um coração também fortalecedor, referente à fé. E a palavra que edifica, a questão da ceia, do pão, do partir do pão, referente ao pão que é Jesus. E fazer essa oração maravilhosa, interagindo todos juntos, liderança com os ouvintes, para se fortalecer juntos. E nós vamos entrar na presença de Cristo agora, para agradecer por esse maravilhoso ensino. Senhor Jesus, entramos na tua presença agora, Senhor. Primeiramente, queremos te agradecer, Senhor, por esse maravilhoso ensino que colocaste em nosso coração, Senhor. Senhor, porque nós temos a certeza, Senhor, estudo relevante, um estudo maravilhoso, um estudo que vai trazer, Senhor, renovo nos corações, vai trazer edificação, vai trazer mais sabedoria, vai trazer mais entendimento a todos os nossos irmãos, Senhor, que acessar esse estudo. Senhor, agradecemos, louvado seja o Senhor por preparar, Senhor, algo maravilhoso para o nosso coração, sino maravilhoso para o nosso coração, que vai trazer edificação, vai trazer renovação, vai trazer mais esperança ao nível da nossa fé, vai trazer mais fé para a nossa vida, vai aquecer, Senhor, a nossa fé cada vez mais. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Também, Senhor, nos fortalece na questão do partir do pão e do ensino da palavra com relação à nossa vida. Senhor, aviva a tua igreja, fortalece a tua igreja, fortalece os líderes. Senhor, aviva os líderes, os pastores, os presbíteros, os diáconos, as pessoas que têm, Senhor, o poder de liderança. Aviva com a palavra no coração, traz mais, Senhor, sabedoria, mais ensinamento para essas pessoas, Senhor, para edificar a vida, Senhor, das pessoas, através de estudo maravilhoso, fortalecedor, aonde aborda, Senhor, temas relevantes
e enfatizando sempre o nome de Cristo Jesus à frente, Senhor, edificando cada vez mais a, a caminhada da nossa fé com Cristo Jesus à frente. Senhor, obrigado, Senhor, por, por fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa fé com estudos maravilhosos e edificantes como esse, Senhor. Senhor, pedimos uma bênção especial agora, Senhor, a nível de toda a igreja, não só no Brasil, mas no mundo. Edifica a nossa igreja, edifica a fé dos irmãos, edifica, Senhor, o ensino da palavra cada vez mais na amplitude do nosso coração. Edifica a nossa fé, fortalece a nossa fé cada vez mais de todos os irmãos, de toda a igreja no mundo, Senhor. Que queremos ser cada vez mais, Senhor, exemplos de fé, queremos ser cada vez mais crentes avivados pelo ensino, crentes, Senhor, com a caminhada, Senhor, estabelecida e voltada só no Senhor. Queremos ser crentes, Senhor, com o coração, Senhor, cada vez mais fortalecido na tua fé. Senhor, sempre abordando, Senhor, primeiramente a tua palavra em nosso coração. Queremos ser crentes, Senhor, restaurado. Crentes, Senhor, com o coração cheio de esperança. Crentes com o coração, Senhor, com a fé renovada. Queremos ser crentes, Senhor, com o coração, Senhor, de bondade, mostrando sempre a tua bondade no nosso coração. Queremos ser crentes, Senhor, com o coração avivado, Senhor, para com os nossos irmãos que estão no nosso lado, Senhor. Queremos ser crentes, Senhor, crentes totalmente, Senhor, reavivado, Senhor, reavivado e transformado para esse novo mundo, Senhor, aonde o nosso coração venha transbordar, Senhor, venha sair dele palavras de boas novas, palavras de edificação, palavras de exaltação, mostrando sempre, Senhor, Cristo Jesus, no nosso falar, no nosso andar, no nosso deitar, Senhor, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa casa, com relação à nossa esposa, os nossos filhos. Queremos ser crentes, Senhor, totalmente refeitos, Senhor, reformados, Senhor, crentes restaurados, crentes avivados, sempre, Senhor, inalando, Senhor, e exalando a tua mensagem de amor, a tua mensagem de sabedoria, a tua mensagem de edificação. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor. Senhor Jesus, derrama uma bênção especial, uma bênção ministerial, uma bênção espiritual sobre as nossas igrejas, sobre as igrejas cristãs no mundo, Senhor. Que os pastores, Senhor, venham ter um coração, Senhor, voltado no partir do pão e no ensino cada vez mais, Senhor, da palavra. Senhor, fortalece, aviva, fortalece e enche o nosso coração com a tua gloriosa palavra em nosso coração, Senhor. Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece os diáconos, os presbíteros, os líderes, os pastores. Senhor, que o nosso coração seja um coração voltado sempre, Senhor, para o ensino da tua palavra. Seja um coração sempre, Senhor, aonde nós viemos sempre refletir, Senhor, e apontar para o ensino da tua palavra, apontar para Jesus Cristo em nossa vida, Senhor. Senhor, nos prepara, Senhor, prepara o nosso coração, a nossa vida, os nossos irmãos, a nossa igreja para o partir do pão, para o ensino, para um coração edificado, um coração renovado, um coração fortalecedor, um coração, Senhor, de fé, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida. Senhor, te agradecemos, louvado seja o Senhor por o Senhor propiciar, Senhor, momentos tão maravilhosos e edificantes, Senhor, como um estudo como esse, que veio até o nosso coração, Senhor, e que vai chegar a milhões e milhares de irmãos
em todo o mundo, em diversas igrejas cristãs no mundo, Senhor. Estudo que traz, Senhor, que mostra o avivamento, um estudo que aponta, Senhor, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Um estudo que mostra e aponta que Cristo Jesus é o nosso caminho, é a nossa solução, é a nossa esperança, é a nossa fortaleza. Cristo Jesus é a nossa fé. Cristo Jesus é o nosso tudo, Senhor. Senhor, obrigado por esse fortalecimento, esse avivamento, esse caminho tão maravilhoso para a nossa vida nos dias atuais, Senhor. Que é a tua palavra que veio ao nosso coração. Senhor, somos privilegiados, Senhor, por a tua palavra vir até o nosso coração, Senhor. Obrigado por esse privilégio maravilhoso que o Senhor colocou sobre a nossa vida, Senhor, de colocar a tua palavra, o teu ensino, a tua sabedoria, a tua riqueza, que é a tua palavra, no nosso coração, para ensinar e preparar milhares e milhares de irmãos em todo o mundo, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor. Queremos te agradecer, Jesus maravilhoso. Tu és a nossa esperança, tu és a nossa riqueza espiritual. Tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és a nossa grandeza para esse mundo nos dias atuais, Senhor. Tu és o nosso, tu és a nossa fé, tu és a nossa rocha, tu és, Senhor, o restaurador do nosso coração e da nossa fé. Senhor, nos faz sempre, Senhor, estarmos presentes no partir do pão e no ensino da tua palavra para com o nosso coração, Senhor, e com a igreja do Senhor Jesus nos dias atuais, Senhor. Glória a Jesus, louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida. Glória a Jesus.